Ian, já gravou o episódio de hoje? Ainda não, tô arrumando os filmes. Tem que gravar, tem cliente querendo episódio. Já tô indo. Já sabe o filme? Ainda não. Chegou filme novo por aqui. Tem o novo Sexta-feira 13. Mais um? Esse já é o quê? O sétimo? Sexto. E qual o diferencial deles? Alguém tem poderes agora? É. Olá, senhores. Olá, senhoras. E após o xingo do meu chefe, está começando o meu, o seu, o nosso mid-tape. Eu tava sem ideia pro próximo episódio, e meu chefe veio com essa de querer que eu fale sobre Sexta-feira 13. Porém, tem tantos filmes que eu ficaria até amanhã gravando esse episódio e não teria tempo suficiente pra isso. Então, seguindo o tema, nós vamos falar hoje sobre slasher no geral. Na sua ascensão, na queda e talvez até de um possível retorno. Para aqueles desavisados, ou que nunca assistiram um filme do estilo ou não sabem qual é, vai um pequeno resumo. Um grupo de jovens viaja para uma cidade, acampamento, lugar longe para passar as férias. Nesse grupo nós temos o maconheiro, o jogador de futebol, a loira, o negro que morre primeiro e a Final Girl, a pessoa mais santa que existe na face da Terra. E aí, eu tenho certeza de que você lembrou de algum filme. E tenho também 99% de certeza de que era um slasher. Este subgênero do filme de terror, quase sempre envolvendo assassinos psicopatas que matam aleatoriamente, normalmente são feitos com baixo orçamento, daí são constantemente nomeados como terror B. O nome slasher foi criado pois o princípio básico do filme é um assassino em série com uma máscara ou fantasia que vai coletando vítimas e mais vítimas ao longo do filme, até ser revelada sua identidade misteriosa pelo protagonista, que após fugir o filme inteiro, acaba matando o vilão. E seguindo essa linha, a gente tem Chuck, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, A Hora do Pesadelo, Halloween, A Morte do Demônio, Dia dos Namorados Macabro, Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, A Noite do Terror, Lenda Urbana, Candyman, e por aí vai. E bom, esse estilo teve sua ascensão ali pelos anos 80, mas filmes como Massacre da Serra Elétrica foram lançados anteriormente. E como é que surgiu toda essa coisa de slasher? Embora existam filmes anteriores com elementos parecidos, a maioria dos historiadores de cinema considera que o slasher moderno, hoje tá difícil, começou a tomar forma na década de 70, que os principais seriam Natal Negro, o Massacre da Serra Elétrica e Halloween. Que justamente Halloween foi quem definiu a fórmula que seria copiada assim por toda a década de 80, né? Depois do enorme sucesso de Halloween, diversos estúdios perceberam que era possível produzir os filmes de terror com baixo orçamento e grande retorno financeiro, oferta e demanda. E foi nessa época que surgiram milhares de slashers por aí, que dominaram os cinemas e as locadoras da época. E devido à facilidade de produção de um filme nesse estilo, o mesmo caiu em desuso devido a tantas cópias das cópias durante esse tempo. Se tu chegasse num shopping e gritasse slasher, ou qualquer coisa do gênero, fazia vento de tanto assassino que olhar pra trás durante esse momento. E eu tenho uma visão de que o gênero ficou tipo os mascotes dos videogames daquela época. Todo mundo queria ter o seu, e nisso saiu o Bubsy 3D. É um gênero na qual eu gosto bastante, tá? Porque eu não preciso pensar nada pra ver, é só você sentar e ver a bagunça acontecendo, sabe? Depois de um dia longo, cansativo, tem dias que eu não quero ver curtir da vida doidada. Então a gente coloca um slasher genérico ali só pra ver o assassino regaçar todo mundo mesmo. Sabe? Assim, zero estresse. E bom, assim como considerado um gênero, né? Um subgênero dentro do terror gênero principal, existem os elementos clássicos. Quais são eles? Vamos lá. Um assassino marcante. Então ele sempre vai ter máscara, cicatriz, aparência assustadora, uma arma característica. Ele não precisa ter tudo, mas ele vai ter alguma dessas coisas. Por exemplo, Michael Myers tinha tudo e tinha a faca como principal. O Jason tinha tudo, tinha o facão. O Leatherface tinha tudo. O Ghostface tem tudo. O Fred não usava máscara, era queimado. Então a gente tem aí um critério de desempate, tá? E existe uma outra coisa, como eu falei no início, que é o grupo de adolescentes. Que as vítimas são estudantes, amigos, casais, a santinha, os maconheiros. Sempre vai ter esse estereótipo americano, tá? Por quê? Na ideia dos diretores, isso criava identificação com o público jovem. Inclusive, aqui em casa, quando a minha mãe e o meu pai querem assistir algum filme que é de terror e eu sei que é um slasher, e eles me perguntam: Ian, do que você trata esse filme? Eu já logo falo: um grupo de jovens que viaja pra longe, porque eles já vão entender que é um slasher, beleza? E por que viajar pra longe? Já emendando no próximo tópico, porque hoje a gente tá frenético. Hoje é sexta-feira, então, né? Meio-dia e 18, já bora.
Os cenários costumam aumentar a sensação de vulnerabilidade, né? Por ser um lugar isolado, longe e também pela falta de conhecimento de campo. Tipo assim, se entra um cara na tua casa, tu sabe as rotas de fuga. Agora, se tu tá num acampamento que tem um lago do lado, tu não sabe as rotas de fuga. Então, uma das escolhas é essa. Tá? Então aí nós vamos ter acampamento, floresta, escola, hospital, pequenas cidades, casas afastadas. Deixa eu ver, eu tô tentando pensar no mais doido que eu já vi, assim, aonde que era. No espaço. Eu acho que foi uma nave espacial, eu acho que é um lugar mais doido, assim, que eu já vi. Além disso tudo, o principal do slasher, depois do assassino, são o quê? São as mortes, né, galera? Então, os slashers também ficaram conhecidos pelas suas mortes criativas e marcantes. Sabe? Isso virou meio que uma competição de quem tem a morte mais criativa do cinema. E a cada coisa que a gente já viu, é adolescente que morreu pensando que estava em videogame, é adolescente que foi preso no sleeping bag e o Jason regaçou ela na árvore, inclusive 2 vezes, porque no Jason X tem uma cena que repete isso, porque é meio que um holograma daquela época, ele faz a mesma morte e é uma confusão do caralho. E falando em sleeping bags, eu preciso deixar claro que o melhor filme de terror já feito se chama O Abominável Homem das Neves, um episódio de Chapolin Colorado. Vocês vão dormir? Eu vou ver se consigo. Eu tomei tanto café e quando tomo muito café não posso dormir. Comigo é o contrário, viu? Quando estou dormindo não posso tomar café. A gente não poderia deixar de citar a Final Girl, né? Um dos conceitos mais importantes do gênero. E ele tem até quem criou, que é a pesquisadora Carol J. Clover. Ela é a última sobrevivente, o próprio nome já diz, né? E ela geralmente é quem percebe o perigo antes dos outros, enfrenta o assassino, sobrevive até o final. Ok? Né? Final Girl tem que sobreviver até o final. E ela faz uma outra coisa também que eu vou explicar mais pra frente, que nós aqui costumamos fazer, sabe? E ela não fez isso ainda, vai fazer um dia, mas não fez ainda, pelo menos não na viagem. Tá? Ela foi inteligente não fazer na viagem. E alguns exemplos aqui de Final Girls nós temos a Laurie Strode, né? Acho que é a principal do Halloween, a Sidney de Pânico e a Nancy Thompson de A Hora do Pesadelo, que pra mim é maravilhosa. Ela é foda. Como eu disse anteriormente, facilmente identificado como a santinha do grupo, que nesse caso, a pureza ajudou a ficar viva. Sabe? Nós vamos entrar nos clichês e nas regras e eu vou explicar o porquê da pureza, ok? Então vamos lá. Sobre os clichês nós temos os mais conhecidos. Eu vou ali sozinho, meu carro não liga, telefone que não funciona, é o assassino que toma 18 pipoco no coração e fica vivo, é a polícia que chega tarde, é o susto falso antes do verdadeiro, é o grupo se separando, né? Vamos separar para procurar pistas, isso só acontece no Scooby-Doo, viu, galera? Não faz isso não, tudo bem? Fica vivo. E esses clichês ficou tão famoso, tão foda, né? Que eles começaram a ser parodiados. Todo Mundo em Pânico é uma obra viva sobre isso. Olha os caminhões passando. E bom, no final dos anos 80, a galera meio que começou a se cansar. Porque era tanta coisa igual, tanto genéricos, tanta coisa ruim, sabe? Tantos slashers de baixo orçamento, mas que foram pagos com uma coxinha, um refresco e a coxinha ainda estava fria. Sabe que esse subgênero ele começou a ter uma queda absurda, justamente por conta disso, porque era cópia de cópia, né? E tipo, o pessoal já meio que ficou saturado. Porém, isso nos anos 80, viu, galera? Então, ali mais pro final, chegando 90, beleza? Ainda tinha os filmes, mas a bilheteria já não tava tão em alta, né? E também, com isso, os orçamentos para fazerem novos filmes também já vinham em baixa. Acho que um grande exemplo disso é a galera que tinha uma fixação pelo Jason em sair de Crystal Lake, que no filme que era pra ser dessa forma, que é o Jason vai pra Nova York, eu não sei qual que é a numeração desse filme, deixa eu pesquisar aqui. New York. Ele é um filme de 89, mas eu não... A parte 8, Jason Ataca Nova York, é a parte 8, tá? Que só tem Nova York no nome, né? Porque são poucas cenas, ele passa mais tempo num navio do que em Nova York. Então, o orçamento acabou, né, galera? Porém, entretanto, e todavia, um pequeno ser, que já tinha criado uma das franquias, né? Tinha dirigido uma das franquias ali, mais famosas, ele vem contra outra pedrada assim, pequenininha, sabe? Uma pedrinha pequenininha.
Em 96, me chega aos cinemas Pânico. E qual que é o diferencial? O filme sabia que era um slasher. Tava nas mãos de um cara que criou, meio que participou da criação do subgênero, né? Pra quem não sabe, é do Wes Craven e ele fez também... Eu sempre esqueço o nome do filme em português, eu só sei em inglês. A Nightmare on Elm Street. A Hora do Pesadelo, lembrei. É isso. Ele também dirigiu A Hora do Pesadelo, como também dirigiu Pânico. E por que Pânico é um diferencial? Como eu tava conversando, ele sabia que era um slasher. Então, os personagens falavam sobre as regras do gênero, inclusive eles assistem Halloween em uma das cenas, né? E isso acabou que renovou completamente o interesse do público. E você viu que ao longo do que eu tenho conversado, eu tenho falado muito sobre regras, sobre clichês, sobre pureza. E agora eu vou explicar pra vocês sobre essas regras, as famosas regras. Eu vou seguir a linha de raciocínio do Randy, que fala no Pânico, ok? Então, vamos esclarecê-las. Vai passar o fim de semana numa cabana isolada com seus amigos? Leve um VHS da locadora Flash. É sempre bom ter alguma coisa pra assistir antes que a noite fique estranha demais. E aproveite nosso desconto especial para grupos de 5 amigos, porque, estatisticamente, só um deles vai sobreviver. Ah, e não se esqueça, nesse caso tem que rebobinar a fita, porque o próximo cliente merece descobrir sozinho quem é um assassino. Locadoras Flash. Ouça, rebobine, repita. Vamos às regras, pessoal. Vamos às regras. Inclusive, ótima publicidade hoje, né? Hoje a publicidade foi legal. Cada vez a locadora Flash, ela vem se reimaginando nas propagandas aqui pros nossos episódios. Tá? Quais são as regras, então? Regra número 1. Nunca faça sexo. Independente da situação. Se você sabe que você está em um slasher, nunca faça sexo. Regra número 2. Nunca beba ou use drogas. Tá? Vocês sabem o que acontece. E regra número 3, a mais importante, nunca diga variações ou essa frase, já volto. E não saia sozinho. Qualquer frase parecida com essa, não faça, porque quem fala geralmente não costuma voltar. E meu conselho pra vocês, se por algum motivo seu grupo de jovens resolver viajar pra uma cabana antiga, segue essas regras, tá? Segue, por favor. Queremos você vivo pra escutar o próximo episódio do Mid-Tape. E ao contrário de Jason ou Michael Myers, o Ghostface, o vilão do Pânico, né? Pra quem não sabe, ele tem o nome Ghostface, não é Pânico, o nome dele não é Pânico, tá? Ele não possui poderes. Ele é um ser humano comum. Ele tropeça, leva soco, apanha, cai da escada, sangra. Isso faz dele um assassino muito mais humano. E isso conecta o público com ele. Porque já estávamos meio que saturados de assassinos imortais, ou que são considerados a personificação do mal, para sempre ter uma desculpa para poder voltar num próximo episódio mais forte, sabe? O Ghostface, ele ainda era imprevisível, e qualquer um pode ser ele. A gente vê que ao longo do tempo, né, foram tendo outras pessoas como Ghostface. E uma história legal sobre o Pânico, bem no inicinho nós temos a atriz Drew Barrymore, né? Ela faz ali o inicinho do filme, no telefone e tudo mais. E ela era a atriz mais famosa do elenco, apesar da gente ter a... Gente, esqueci o nome da Mônica do Friends. Desculpa, vou ter que pesquisar. Mônica Friends. Caramba, como é que é o nome dela? Courtney Cox, isso. Apesar da gente ter a Courtney no filme, a Drew era a mais famosa da época, né? E ela morre na primeira cena, sabe? Isso foi uma quebra de expectativa tão grande, até porque, pra quem não sabe, alguns markets foram feitos em cima dela, né, com o filme. Isso deu um choque no público que ninguém esperava. Você vai matar a que tá sendo mais bem paga, a que tem mais poder ali de publicidade, de alcance, e você mata ela no início do filme. Mas isso é bom, porque ninguém esperava. Então, se ele viesse com o slasherzinho, padrãozinho de novo, ia cair no esquecimento. E depois de Pânico, os slashers voltaram à moda, né? Aí veio filmes como Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lenda Urbana, aí o Halloween veio com H20, aí tiveram outros como A Casa da Colina, e o gênero acabou ganhando uma nova geração de fãs.
E foi aí que morou o problema, porque a gente voltou ao paradoxo das cópias e das cópias das cópias. Por exemplo, bem prático. Eu sei que vocês fizeram no verão passado é uma cópia de Pânico. E Lenda Urbana é uma cópia de Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. E te falar que nomezinho grande pra eu ficar falando. Então a gente tem aqui a cópia e a cópia da cópia. Inclusive, se vocês verem a capa do DVD, do que vocês tiverem aí, de Lenda Urbana e de Eu Sei que vocês fizeram no verão passado, é muito parecido. Dá até pra confundir. Eu não sei se tem a mídia física dos dois. Inclusive, eu fiz um post sobre mídias físicas no Instagram, hein? Não sei se vocês viram. Depois vão lá pra vocês verem. E a gente não poderia deixar de falar de Slasher sem citar o Pânico e sem citar o Wes Craven, porque ele participou da criação e conseguiu trazer o gênero de volta, sabe? E pra gente finalizar a pauta Pânico, pra gente prosseguir, ele não inventou a roda, galera. A gente sabe disso. Ele fez o feijão com arroz muito bem feito, só que ele temperou com trufas. Ele seguiu as regras básicas, né? Que a gente citou aqui anteriormente, que precisa ter, Final Girl, essas coisas, tudo mais. Deixou claro que elas existem, se aproveitou disso e gerou 173 milhões de bilheteria, custando apenas 14. Então, né? O cara falou assim, joga no peito do pai que eu resolvo. O Wes Craven era foda. Eu queria contar uma história pra vocês aqui antes da gente continuar, que eu sempre gostei de Chuck, né? Desde quando eu era pequeno. E eu assistia muito o filme O Filho do Chuck, que inicialmente o Chuck ele mata o Papai Noel no início do filme. E meus pais contam que eu fiquei triste por isso, porque na minha visão não teria mais Natal. Então o Chuck mata o Papai Noel. Nem pro Papai Noel sobrou nada pro Beta, né? E eu fico pensando, eu tava escrevendo um roteiro sobre essa parte e me passou a cabeça. Ele é só um boneco, como é que a galera morre? Sabe, tipo assim, o ritual, ele deixa o Chuck com a mesma força de um ser humano, que aí tudo bem, aí o cara é potente, tá ligado? Ele é pequenininho e forte. Mas se ele for só um boneco, é só dar uma bica, tá ligado? Bicuda a face do boneco e resolve o problema. Sabe? Mas não teria filme. Mas, pô, tu morrer pra um boneco, velho, sabe? Eu não sei o que é mais feio, sabe? Qual que é a morte mais feia dos slashers? Em questão de, tipo assim, putz, morri pra isso, sabe? Qual que é a morte mais burra também? Deixa aí nos comentários quais que vocês acham, beleza? E assim como tudo é passageiro, este gênero tem cada vez mais sumido das prateleiras devido a grandes fiascos de revivals de franquias, né? A gente teve aí... todas as grandes tiveram os revivals, né? A Sexta-feira 13 teve em 2009 com o Sam de Supernatural. Aí em 2010 teve A Hora do Pesadelo. Aí em 2018 teve a continuação direta do Halloween, né? Pra mim, desses revivals, A Hora do Pesadelo é o melhorzinho. Sabe? Porque, apesar de ainda ser um slasher, né? Ele tomou um outro caminho, né? Tipo assim, ele trabalha um pouco mais a criação do Fred e ele tenta também passar um pouco mais do suspense, daquela coisa de não dormir e tudo mais, né? Tem a consequência, porque a galera fica meio que sonhando acordada e tudo mais. Mas pra mim, Guerreiros dos Sonhos ainda vai ser o melhor A Hora do Pesadelo. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Eu gosto bastante daquele filme. Inclusive, pra galera, né, de Minas, Belo Horizonte, região, que é onde eu moro, em 2024, o Palácio das Artes ele fez o que a gente chama de sessão trecheira, né, em outubro, que ele exibiu uma porrada de filmes de slashers e terror de graça, sabe? Eu, inclusive, até fui com um amigo meu pra gente assistir A Hora do Pesadelo. E, se eu não me engano, Guerreiros dos Sonhos foi um desses que a gente assistiu, não me recordo. Mas foi muito legal. Se você tiver a oportunidade de ir, eles refizerem essa exposição, eu recomendo pra vocês irem. É muito legal, é de graça, é só pegar o ingresso no site deles. Tem muita coisa boa. Se você, assim como eu, não teve a oportunidade de assistir na época, essas oportunidades são bem interessantes. Tá? Então, se você for de qualquer outro lugar também e você vê que vai ter isso, eu recomendo bastante, beleza? Inclusive, uma coisa que eu quero muito ir, mas eu acho que ficou meio caro porque virou uma experiência, né? Porque hoje a gente se cobra pela experiência, que é o drive-in, né? Que é você ir de carro e assistir do carro. Parece uma coisa interessante. Eu ainda quero fazer isso um dia. E bom,
Falando um pouco de coisas atuais agora, né? Saindo um pouco do personagem aqui dos anos 90, eu não poderia deixar de citar duas séries que eu assisti há algum tempo atrás, mas que tentaram também trazer o revival desse gênero. Que a primeira é Scream, apesar dela levar o mesmo nome do filme, Pânico, em inglês. Não é uma continuação direta dos filmes, ele pega só a essência, né? Os mistérios, assassinato, adolescentes, reviravoltas, e adapta para um formato de TV. Tá? As duas primeiras temporadas é uma única história, né? Que acontece ali na cidade fictícia deles. Porque é um vídeo publicado na internet meio que viraliza e pouco tempo depois a galera começa a morrer. Sabe? É uma coisa meio doida. Mas é bem legal, recomendo vocês assistirem. Não é o Ghostface, né? É um outro assassino, né? Que se inspiram, que chama Brandon James. É uma máscara, né? Inspirada nele. Ele era um garoto deformado que teria cometido assassinatos alguns anos antes. Aí a sua história ficou meio que uma lenda na cidade. Aí a galera meio que usa a máscara dele, sabe? E uma outra menção fica pra série Slasher, né? Ela já leva o próprio nome ali, né? E é legal porque cada temporada é uma história diferente. Bem American Horror Story vibes ali, que é uma série que eu gosto bastante também. Inclusive eles vão regravar Coven, né? Fiquei chateado porque a Thaísa não tá ali no casting, mas parece que vai ser legal. Mas a série Slasher, ela abraça completamente os clichês do gênero, né? Ela leva o nome, ela tem que abraçar. Então a gente tem assassino mascarado, mortes extremamente violentas, muitas mortes violentas, mistério sobre quem é o culpado, né? Como sempre tem, pista falsa, e é o padrão Slasher que a gente tá acostumado pós-pânico. Pra vocês terem ideia, vou só citar aqui 2 temporadas da Slasher, né? Porque, como eu disse, são assassinos diferentes, né? Então, a primeira temporada a gente tem o The Executioner, isso mesmo. Que é o Carrasco, né? Que é uma temporada bem inspirada em Halloween, em Seven, né? Porque ele tem uma temática meio que de pecados, esse assassino, sabe? E Pânico, né? Pela vibe ali. A segunda temporada, ela se chama Guilty Party, que é a melhor temporada, assim, de todos os tempos. Por quê? Um grupo de jovens, não, tô zoando. Ela lembra bastante Sexta-feira 13, e eu sei que vocês fizeram no verão passado, sabe? Então, fica essas 2 menções honrosas a séries relativamente novas, ali 2015 e 2016. São, obviamente, séries pra TV, mais voltadas, assim, pro público adolescente. Se você tiver um tempinho, eu recomendo você procurar aí pelas locadoras da vida pra vocês poderem assistir. A gente teve boas tentativas de reviver o subgênero. Porém, eu acho que pela própria satirização, né? Tipo assim, o próprio gênero, ele foi se satirizando para ter mortes criativas e coisas e tudo mais. E tá sempre ali vinculado àquela coisa de baixo custo, de gore, de boneco. Que eu acho que hoje, nos tempos que a gente vive, vai ser impossível de trazer isso de volta. Sabe? Trazer de volta, eu digo, não com revival. Eu não sei se a gente vai pro cinema hoje assistir um slasher novo, sabe? Até porque acho que a gente meio que já fez tudo. A gente, eu digo, a indústria cinemática, tá? Eu acho que hoje já foi feito tudo possível com o slasher. Eu quero um cara que usa serra elétrica, eu quero um cara que usa um facão, eu quero um cara que mata no sonho, eu quero um cara que é mal por ser mal, sabe? E tipo, a gente teve tentativas, né? Igual as 2 séries que eu citei. O Halloween do Rob Zombie, né? Que tenta trazer um pouco mais um lado mais humanizado do Michael. Mas mesmo assim, eu acho que hoje é difícil, sabe? Justamente porque nós já esgotamos tudo isso. E a gente gosta mais hoje de terror que nos dá uma sensação um pouco mais cabulosa, sabe? Não que... Gente, eu só lembro o nome do filme em inglês, The Conjuring. Como é que é The Conjuring em inglês? Em português. Eu vou ter que pesquisar pra concluir meu raciocínio, pra vocês entenderem. The Conjuring. Nome em português. Eu esqueci, gente. Gente, me fugiu o nome total. Eu vou perder o time. Como que chama dele? Invocação do Mal, obrigado. Invocação do Mal. Começou muito bem, né? Tipo assim, o 1 e o 2. O 2 pra mim é melhor que o 1, sabe? Ele conseguiu se renovar. Aí veio os outros que já carregam mais na vibe da ação e tudo mais, e perdeu aquela hegemonia do terror que o James Wan tava criando, né? Que inclusive também
fez a proeza de nos trazer jogos mortais. E bom, então hoje eu acho que esse estilo em específico é difícil, sabe? A não ser que for coisas pra mais sérias, né? Justamente porque eu acho que o público também mudou, né? A gente não gosta mais de slash. Não gosta quem gostava na época, né? Aí hoje a gente tem que se divertir com o Jason espancando um robô no espaço, que é o que sobrou pra gente, sabe? E bom, eu acho que eu consegui explicar bem sobre o slash, eu consegui trazer meus pontos, né? Desculpe se eu fiquei enrolando, é porque eu tava tentando gerar meu pensamento pra um lado e eu acabei esquecendo o nome dos filmes, lembrei só em inglês. Mas, se você quiser continuar essa conversa, anota aí, @midtape90s no Instagram. Ou então, se você quiser pedir informações na locadora Flash mais próxima, fica à vontade também. E lembre-se, rebobine a fita antes de devolver. Tem pessoas que querem saber quem é o assassino. Até mais.